Então, doutora Gláucia, uma visita à PADEC para orientação e para também conhecer um pouco mais das pessoas que a senhora encaminhou para tratamento. Exatamente. Elson, hoje venho aqui mais uma vez na PADEC, que já é nossa parceira, e como fechamento de ciclo daquelas pessoas que foram encaminhadas pelo Poder Judiciário, enquanto eu era juíza em Manso e Lima, desde abril de 2023 até janeiro de 2025, quando eu vim, então, promovida para ser juíza titular na primeira vara criminal de Cruzeiro do Sul. Então, todos os que passaram por Manso e Lima vieram encaminhados pelo Poder Judiciário, recebidos aqui pela PADEC, que é nossa parceira, junto com o Irmão Branco. E a PADEC é uma instituição que recebe pessoas em situação de drogadição para tratamento, para ressocialização, e a parceria com o Poder Judiciário já é antiga, já data aí de pelo menos 2010, então venho fortalecer um pouco mais essa parceria já de longa data, e principalmente a partir da figura do juiz Dr. Alex Oivani, que foi o precursor, foi um padrinho que apresentou a PADEC, inclusive, para mim e outros juízes, quando chegamos aqui em abril de 2023, razão pela qual eu faço aqui a referência sempre a ele, porque é o juiz que me apresentou a PADEC, abriu as portas juntamente com o Irmão Branco da PADEC, se colocou à disposição para sempre me auxiliar, o Irmão Branco sempre receber aquelas pessoas que foram encaminhadas para do Poder Judiciário para tratamento, motivo pelo qual aqui a referência a ele é super e ultra merecida. E quanto à minha atuação na data de hoje, fechamento de ciclo, e também para oportunizar uma fala em relação aos crimes que propiciaram o maior número de internações, que foram relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher. Então hoje, na semana de combate e enfrentamento, no Agosto Lilás, foi dada também a todos uma palavra sobre os crimes e como os homens devem se portar diante da situação envolvendo a violência doméstica, principalmente do carinho, do apoio que as mulheres precisam ter em casa para que o ciclo de violência ele seja quebrado. Afinal de contas, lar, a casa, é um sinônimo de acolhimento, é um sinônimo de resguardo da integridade física, psicológica, é um lugar onde nós nos refugiamos. Então, que esse seja um local, um ambiente adequado e que as mulheres possam se sentir seguras com seus parceiros, com quem elas escolheram dividir a vida. Então, por isso essa palavra, para que eles repensem e reflitam sobre essa questão e a fim de evitar o ciclo de violência quando eles saírem, já que estarão recuperados da dependência química, que é o fator primordial para desencadear o aumento no número de violência doméstica. Então, uma vez restaurados, eles são, sim, homens novos e podem tratar suas esposas da melhor forma possível, fazendo com que a família, no final das contas, seja restabelecida e a justiça, então, possa cumprir o seu papel de ressocialização e de garantir a paz social. E agora a senhora está em Cruzeiro do Sul para realizar um trabalho na primeira vara criminal. Exatamente, Elson. Então agora estou aqui como titular da primeira vara criminal de Cruzeiro do Sul, não à frente da vara de proteção à mulher, mas eu falei em relação à proteção à mulher porque eu estou à frente dos crimes relacionados a feminicídios. Então eu sou a juíza responsável pelos feminicídios, sejam eles tentados ou consumados, que aconteçam em Cruzeiro do Sul. E, infelizmente, vimos um aumento no número de feminicídios tentados do ano de 2024 para o ano de 2025. Então, é muito importante essa fala de prevenção, no sentido de que qualquer sinal de violência deve a mulher chegar e buscar o apoio, seja solicitando uma medida protetiva, seja solicitando ali um atendimento psicológico, às vezes e principalmente entendendo que estão passando por uma situação de violência, a fim de que não chegue no último grau e no pior deles, que é o feminicídio. Afinal, estamos também no estado do Acre com a campanha de Feminicídio Zero. É um trabalho complexo, doutora, a vara criminal. Sim, é um complexo porque eu desde uma vara criminal genérica, eu também tenho competência do júri, e o júri tanto de feminicídio quanto de homicídio e outros crimes contra a vida, e também os crimes relacionados aos juizados especiais criminais. Então é uma vara que eu tenho de tudo um pouquinho ali para conciliar, mas de acordo com o andamento do processo, de acordo com os servidores,
graças a Deus, muito capacitados, estamos conseguindo fazer um bom trabalho aqui na primeira vara criminal, dando resolutividade a esses processos, estabelecendo, sim, uma garantia da maior celeridade possível para que os crimes eles sejam rapidamente punidos, tá, para aqueles que cometeram. E agora vamos conhecer um pouco mais da nossa magistrada. Quem é a doutora Glaucia? Então, a doutora Glaucia, na verdade, é uma pessoa, eu sempre falo isso, eu sou um ser humano, eu estou juíza em Cruzeiro do Sul, passei por Mâncio Lima, então a minha carreira no Acre, ela começou no dia 8 de dezembro de 2022, quando eu tomei posse, então há pouco tempo, e desde lá, desde o curso de formação, eu já vim aqui para o Vale do Juruá. Me instalei, minha primeira comarca foi Mâncio Lima, então eu já cheguei em Mâncio Lima em abril de 2023, após o curso de formação, já assumindo a vara única de Mâncio Lima, e também fiquei por 3 meses respondendo pela primeira vara criminal de Cruzeiro do Sul, que é onde hoje eu estou titular. Então eu sou natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, já me considero aqui cruzeirense, já de coração, gosto muito do estado do Acre, me encantei por aqui, e Deus me permitiu estar aqui, e aqui eu pretendo ficar por muitos anos. Legal. Mas na palestra, a senhora falou que quando jovem tinha esse sonho. Sim. E transmitiu uma mensagem para eles que possam incentivar os seus filhos. Exatamente, Elcio, muito bem lembrado. Eu falei que esse sonho de ser juíza começou quando eu tinha 17 anos. E eu assisti uma entrevista de uma juíza, sabia que era relacionada, não me lembro o teor, mas eu me lembro que era uma entrevista relacionada a crianças e adolescentes. E aí a fala daquela mulher empoderada, eu olhei e falei, nossa, que mulher empoderada, eu quero ser uma mulher assim. O que precisa para ser uma juíza? E aí eu fui, precisa de fazer faculdade de Direito, precisa passar no concurso. Então, desde o primeiro período na faculdade, sempre se perguntam, você vai querer ser o quê? Eu sempre falava magistrada, queria ser juíza. E graças a meu bom Deus me permitiu estar aqui hoje para poder falar para os pais que aqui estavam em tratamento na PADEC do quão valioso é eles incentivarem aos seus filhos para que eles possam, às vezes aquele sonho lá atrás, às vezes aquela fala assim, eu quero ser, mas às vezes o pai nem dá tanta atenção, que vale a pena você incentivar seus filhos para que eles possam sim buscar os seus sonhos, os seus objetivos e conquistar o sonho, às vezes por mais distante, por mais impossível. Na minha família, muitos podem pensar, né, que na minha família eu tenho pessoas relacionadas à faculdade de Direito, advogados, eu não tenho ninguém na família com essa formação jurídica, até com pouca, inclusive poucos familiares meus têm faculdade de qualquer graduação. Então minha mãe era dona de casa, meu pai caminhoneiro, então não vem de berço para quem possa imaginar ou possa supor algo nesse sentido. Então vale a pena você incentivar seu filho, a sua filha, por menor que seja a sua condição, incentive, porque Deus coloca e Deus capacita os escolhidos. Então é importante que você faça isso, não feche a porta, não diga que não, você não vai conseguir, não diga que isso é muito difícil, porque às vezes se alguém tivesse me dito que isso era muito difícil, talvez eu não tivesse imaginado, talvez eu não tivesse falado e falar, eu quero. Talvez se alguém tivesse me fechado a porta, talvez eu não estaria aqui hoje. Então só tenho a agradecer a Deus por ter me capacitado para que eu pudesse estar aqui hoje. Para finalizar, uma mensagem da senhora para a comunidade sobre o Agosto Lilás. O Agosto Lilás, como foi mencionado, é um mês de combate, enfrentamento ao abuso, exploração contra a mulher. Então isso, não só às vezes aquelas mulheres que passam ou passaram por alguma situação relacionada à violência doméstica, mas principalmente para aquelas que estão começando relacionamentos. Então, todo relacionamento ele é marcado por alguns sinais, por alguns indicativos de como é aquela pessoa, de qual a conduta. Então, comecem a ficar atentas aos sinais. Eu, como eu mencionei, eu trabalho atualmente nos crimes relacionados a feminicídios, tentados e consumados. Mas a maioria das vezes não se começa tentando matar uma mulher pela razão dela ser mulher, se começa ameaçando, se começa privando ela da liberdade, não vai ir naquele determinado lugar, não vai falar com aquela pessoa,
começa diminuindo, você não é capaz de fazer essa prova de concurso, você não é capaz de ser, começa a diminuir, começa a não querer que a mulher ocupe posições melhores até do que homens. Alguns homens se sentem intimidados quando mulheres com uma capacidade, com uma condição melhor, ocupam espaços de poder que anteriormente eram obtidos, eram exclusivos para homens. Então hoje as mulheres têm plenas condições de ocupar qualquer espaço. A mulher pode ser o que ela quiser ser. Então, quando há pequenos sinais de ameaça, às vezes velada, às vezes de forma de brincadeira, estou brincando, cuidado, liguem o alerta, para que isso não possa gerar depois o ciclo de violência, que começa com pequenas palavras, que começa com atitudes, às vezes segurou o braço, pediu desculpa, uma hora bate, pede desculpa, você aceita e volta, e às vezes fica recorrente isso, e acaba anulando a mulher, e a mulher se anula muitas vezes pela falta de conhecimento de que tem direitos, direito a buscar a medida protetiva, direito de buscar ver a questão dos filhos, da guarda, pensão alimentícia, muitas vezes direito, não entendem que tem direito de serem felizes. Às vezes se anulam no sentido de que, eu vou deixar para lá por causa dos filhos. Às vezes a mulher coloca a sua vontade, o seu querer, o seu bem-estar de lado por causa dos filhos. Só que os filhos crescem. E pior, os filhos precisam de mãe. Se você não estiver aqui amanhã, porque você deu mais uma chance para aquela pessoa que já te agrediu várias vezes. Então pense que às vezes você não pode não ter o dia de amanhã. E que é preciso falar hoje, que é preciso dizer, que é preciso falar, que o ciclo de violência precisa ser quebrado, que a palavra da mulher precisa ser dita e que precisa chegar aonde ela precisa chegar, seja a delegacia da proteção à mulher, seja na vara de proteção à mulher, para que você possa, seja na defensoria pública para buscar a medida protetiva, seja no advogado, advogada. Então é preciso que a mulher saiba que pode contar com ajuda. O Ministério Público, Centro de Atendimento à Vítima. Então é muito importante que todas as mulheres que estão ouvindo essa mensagem, que sentem que estão sendo ameaçadas, sendo diminuídas, ridicularizadas, tendo a sua vontade não considerada, tendo o seu patrimônio muitas vezes dilapidado por alguns homens, que às vezes fingem que estão protegendo, mas na verdade estão dilapidando o patrimônio. Às vezes quem tem dinheiro na relação é a mulher, e a mulher está sendo vítima daquele homem que está ali, deixa que eu cuido do dinheiro, e o homem está pegando o dinheiro dela escondido, usando para outras coisas, com outras mulheres inclusive. Então é preciso que toda essa violência, seja a violência patrimonial, esse último caso, seja a violência moral, seja a violência psicológica, a violência física, a violência sexual. Porque toda vez que a mulher não quer manter relação com o homem e o homem insiste e tem relação mesmo assim, isso é violência sexual. A mulher, todos nós, todas nós temos direito de querer ou não querer ter uma relação. E não quer dizer que você terminou com o homem. Não quer dizer que você, eu não quero mais ele. Por isso, naquele dia, você está realmente com dor de cabeça, está cansada. Então, qualquer tipo de violência dentro dessas é sim violência doméstica e familiar. E precisamos sim falar sobre isso.